Olá, meus estudantes, minhas estudantes, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de orientação do reconhecimento de saberes. O vídeo de hoje é do formulário 6, é o formulário de matemática. E vamos descomplicar essa matemática porque ela não é tão difícil como a gente pinta, tá bom? Vamos lá que eu vou descomplicar este formulário para vocês. Lembrando mais uma vez que o formulário tem muitas situações de vida. No vídeo 6, vocês viram como é que o formulário está organizado, né? Situação de vida, a quantidade de competências. Matemática tem 5 competências. E aí, não daria para trazer todas as situações de vida, mas eu trouxe aqui algumas para dar aquela diquinha, aquele pulo do gato de como fazer esse preenchimento. E qualquer dúvida, você pode me procurar lá no WhatsApp, tá bom? Vamos lá. A competência 1 está falando da importância do número em nossas vidas. Todos nós utilizamos números o tempo todo para fazer representações e para facilitar o nosso dia a dia, a nossa comunicação, como a gente vai representar os fenômenos, né, as coisas que nós fazemos. Então vamos lá que eu vou te mostrar como é que você faz isso. Olha aqui. A primeira situação de vida que eu trouxe. Sou capaz de escolher números para representar cada uma das situações. A altura de um poste, a quantidade de pães numa cesta, enfim. Olha aqui essa cestinha de pães. Vamos supor aí que eu te pergunte quantos pães está nessa cesta. E aí, vamos supor que tem 12 pães. Então, eu posso representar essa cesta de pães dizendo que tem 12 pães, que tem uma dúzia de pães, ou que é uma cesta de pão. O poste, se eu quiser medir um poste, eu vou lá e posso representar numericamente que esse poste tem 2 metros, 1 metro e 50 centímetros. Então, observe como são coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Nós utilizamos o número o tempo todo para fazer representações. E essa situação de vida está falando exatamente disso. Como é que você utiliza o número para representar alguma situação do seu dia a dia, certo? Super fácil, é exatamente isso que você está pensando. Não precisa achar que está fácil demais ou que tem alguma pegadinha, porque não tem, tá certo? Vamos lá para o próximo. Sou capaz de estimar o novo valor de uma conta de luz que sofreu aumento de 13%. O que é que você pode pegar? Pega a tua conta de luz em casa. Veja aí quanto é que deu o valor. Se eu aumentar 13%, como é que você vai fazer esse cálculo? Qual é a lógica que você utiliza para encontrar esse novo valor? É isso que você vai descrever. Você vai dizer, olha, minha conta de luz deu R$100 agora neste mês de agosto, né? Foi a última conta que eu paguei. Ela veio um valor de R$100. Se aumentar 13%, quanto é que vai ficar em cima desses R$100, certo? É isso que você vai fazer. Como é que você vai fazer esse cálculo? Você me conta, tá bom? Competência 2 é uma competência que está ligada a formas geométricas, espaços e unidades de medida, seja de bebidas ou seja de comida. A gente utiliza também unidades de medida o tempo todo. A gente cozinha, a gente pega um copo de água, a gente tem uma panela que tem uma quantidade específica de litros, a gente tem os quilos de alimento. Vamos lá ver como é que a gente está utilizando isso no nosso dia a dia. Bom, sou capaz de estimar quantos metros quadrados de piso são gastos para revestir uma sala. Pega aí a tua sala, pega uma trena, uma fita métrica. Como é que você vai saber quantos metros quadrados tem a sua sala? Como é que é feito o cálculo? Aí você vai dizer, eu vou pegar a trena e vou medir. Beleza, é isso mesmo. Mas depois que você mede, como é que você faz para achar o valor total da sua sala? Para você comprar um piso para revestir, certo? Você precisa me dizer como é que você faz para encontrar esse valor total do tamanho da sua sala, certo? Tem uma outra situação desse mesmo formulário que é para saber
como é que vai medir a quantidade de litros de uma piscina, que é muito parecido com essa situação da sala, mas por se tratar de uma piscina, ela tem uma coisinha a mais, e aí você tem que buscar também. E aí, atenção, muita atenção, porque tem gente que chega assim, eu preciso saber o tamanho da piscina, a quantidade, se eu tivesse uma piscina eu saberia. Não é isso, minha gente. Pensa aí, tem uma piscina qualquer, existe uma fórmula de fazer um cálculo da quantidade de litros que tem uma piscina, quer seja a piscina pequena, média ou grande, certo? A gente quer saber no geral, como é que eu faço para saber a quantidade de litros de uma piscina qualquer. É isso que você precisa buscar e me dizer qual é a lógica que você vai utilizar para isso, ok? Vamos lá para a próxima. Explicar por que Pedro, que percorreu 2,15 quilômetros, andou mais do que João, que percorreu 1.890 metros. Isso aqui é basicamente você saber unidades de medida. Você sabe quais são as unidades de medida? Você sabe como converter unidades de medida? Por exemplo, quantos metros tem 2.015 quilômetros? Quando você tem essa sacada, quando você consegue entender quantos metros tem 1 quilômetro, né, e entender quantos metros terá 2,15 mil quilômetros, é que você vai conseguir fazer a comparação. Quem percorreu mais, Pedro ou João? Ou você pode converter os metros que João percorreu em quilômetros também. Quantos quilômetros tem 1.890 metros? E aí, é isso que eu quero saber. Você tem noção dessa unidade de medida? Porque quando você consegue chegar a essa resposta, você sabe comparar quem percorreu mais, Pedro ou João, tá certo? E aí me responde lá no formulário. A competência 3, ela está ligada a álgebra, juros e cálculos de deslocamento. Muitas vezes na nossa vida escolar, quando a matemática começa a botar umas letras, a gente fica, entra em desespero. Mas calma, que a gente vai descomplicar e talvez você lembre de coisas que você estudou algum tempo atrás na escola e consiga trazer para cá, ok? Vamos lá. Sou capaz de calcular o valor a ser resgatado de uma poupança após 5 anos de investimento. Vamos supor que esse mês me sobrou R$100. E aí, botei lá na poupança. E vamos supor que a poupança está rendendo 10% ao ano. Então, se eu botei R$100 nessa poupança, em setembro de 2021, se a poupança rendeu 10%, quanto de dinheiro eu vou ter na minha poupança? E aí, pego esse valor. Aí vamos supor que no ano seguinte a poupança continuou rendendo mais 10%. Em setembro de 2022, eu terei quanto de dinheiro? Aí faço a mesma coisa pensando que ela continuou rendendo 10% ao ano. E aí em setembro de 2023, quanto é que eu vou ter? E aí você vai me dizer qual é a lógica que você opera para entender quanto de dinheiro vai ter ao final de 5 anos, certo? Vamos lá. Competência 4, ela está ligada a análises combinatórias, a gente fazer combinações, a gente faz isso o tempo todo, na roupa, na comida, a gente está sempre combinando alguma coisa. Então, vamos lá para a gente descomplicar. Bom, calcular de quantas maneiras distintas podemos separar um grupo de pessoas em duplas ou trios. Veja aí as pessoas que estão na sua casa. Tem quantas pessoas? Vamos supor que tenha 4 pessoas na sua casa. Quantas formas diferentes você pode separar as pessoas que estão aí? De quantas duplas diferentes você pode separar? Quantos trios diferentes você pode separar? É isso que a análise combinatória, é isso que essa competência quer saber de você. É isso que essa situação de vida quer saber de você. Pode ser aí pelas pessoas da sua casa, pode ser pelo seu guarda-roupa. Abre o seu guarda-roupa. Quantas camisas, quantas calças, quantos shorts ou saias você tem? Quantas formas diferentes você pode combinar as coisas?
Ou a comida que você fez hoje, de quantas formas diferentes você pode combinar esses alimentos e comer hoje. É muito simples. A gente faz isso a todo momento, certo? Vamos lá para a competência 5. Organização e leitura de gráficos e tabelas. A gente também faz isso, ainda que você não pegue necessariamente uma planilha de Excel, nada disso. Pode ser no seu caderninho, né? A gente tem, por exemplo, as contas do mês. Tem pessoas que gostam de pegar uma folha de papel, anotar quais são as despesas que tem, anotar o quanto de dinheiro que vai ter, o que é que foi pago, o que é que ficou faltando. Então, isso é uma forma muito simples da gente organizar as nossas contas e saber organizar uma planilha, uma tabela e fazer a leitura dela. Vamos lá. Sou capaz de explicar um gráfico encontrado em uma página de jornal. Eu trouxe esse gráfico aqui, ó, só como exemplo, tá? Você pode ter uma outra situação aí de vida que você pode trazer. Mas olha só, eu tô aqui analisando esse gráfico. Se eu quiser saber qual foi o mês que eu tive despesas a mais, além de mais despesas do que lucro, qual foi o mês que eu tive prejuízo? Qual foi? Olha aí direitinho. Para a gente entender a leitura de um gráfico, a gente precisa saber a legenda. Olha aqui do ladinho. Lucro é o que está de azul, despesa é o que está de vermelho. Então, é necessário que você observe toda a tabela, todas as informações que tem nela, que é para você entender o que é que ela quer te dizer. Você consegue fazer isso? Tem alguma outra situação que você precisou fazer isso? Conta lá no formulário para mim, tá certo? Vamos lá para a próxima. Sou capaz de indicar qual das opções foi a menos escolhida na situação representada em um gráfico. Olha mais uma vez esse gráfico. Só de olhar para ele, e eu quero saber qual foi a opção menos escolhida. Como é que eu faço para identificar isso? Como é que eu faço para ver qual foi a opção menos escolhida, a que foi menos votada? E se eu quiser saber qual foi a opção mais votada, o que é que tem nele que só de olhar eu consigo perceber? É isso que você vai me relatar, qual é a sua estratégia de leitura. E aí eu poderia dizer, por exemplo, ó, a menos votada foi a péssimo, porque a barrinha é a que está menor, considerando que à medida que vai crescendo, significa que teve uma votação maior. E aí, em segundo lugar, né, quem foi menos votado foi o bom. Depois veio o regular. E quem foi mais votado foi o ótimo. Significa que, seja lá o que esse gráfico esteja representando, as pessoas que votaram acharam muito bom, né? Acharam ótimo aquilo que estava acontecendo. Se você fosse fazer um gráfico desses vídeos que eu estou gravando, qual seria a sua votação? Ela seria péssima, ela seria regular, bom ou ótimo? Diz lá para mim nos comentários, dê suas dicas, deem sugestões. Eu vou ficar muito feliz, né, se vocês trouxerem as opiniões de vocês, sugestões de como melhorar. Afinal de contas, eu estou gravando para vocês e ele precisa ser o melhor possível para vocês. E aí, qualquer coisa, ó, entra em contato comigo lá no WhatsApp, me pergunta, tira dúvidas. Não finalizem esse formulário se tiver dúvidas. Começou a preencher, surgiu dúvidas, entra em contato, me pergunta. Se não foi uma situação que eu trouxe aqui, tá lá no formulário e você não entendeu, o WhatsApp, e aí a gente vai fazer tudo que for possível para esclarecer a sua dúvida e que você faça um bom preenchimento, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau!